Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, voltando à palavra, né? E o tema de hoje é o livro de Tiago. Eu gostaria de inicialmente ler dois textos que estão em Tiago. Primeiro no capítulo 1, a partir do verso 19, o texto diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E mais 3 versículos no capítulo 2, a partir do verso 14, 4 versículos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Quando a gente trata da salvação, todos nós que somos cristãos evangélicos entendemos, sabemos que a Bíblia ensina que só há um caminho para a salvação. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus não é um entre tantos caminhos, ele é o caminho, ele é o único caminho. Então, o caminho para a salvação, o caminho para Deus, ele passa pela fé no Filho de Deus, que é Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação. Agora, vem Tiago e diz, capítulo 2, verso 24, verifica-se que uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Então, quando a gente lê isso, causa aqui uma confusão. Paulo fala: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não por obras. Agora Tiago vem dizendo que nós somos salvos por obras e não só pela fé. Não é por outra razão que Tiago foi um dos últimos livros a ser aceito no cânon do Novo Testamento, né? Então esses livros não vieram automaticamente para cá, houve um processo de reconhecimento da sua canonicidade, ou seja, de que ele é a palavra de Deus ao longo de algum tempo. E o próprio Martinho Lutero, durante a Reforma, ele considerava Tiago, ele não descartou Tiago, mas ele considerava Tiago como um livro menos substancioso, né? Um livro de menor qualidade. Mas, na verdade, Tiago é a palavra de Deus. E o que Tiago está falando aqui, nós vamos ver, não é que você é salvo por obras, né? Mas que a verdadeira fé, ela vem acompanhada de obras. Tiago, o autor dessa epístola, é reconhecido como o irmão de Jesus, não o Tiago, irmão do apóstolo, Tiago apóstolo, irmão do apóstolo João, né? Tinha Pedro que andava com os irmãos Tiago e João.
Se você for no capítulo 12 de Atos, você vai ver que Tiago logo foi morto, né? Foi morto por Herodes, numa perseguição à igreja de Jerusalém. E o irmão de Jesus, Tiago, que tem, né, o mesmo nome, ele acabou se convertendo depois da morte e ressurreição de Jesus, e ele se tornou um dos líderes da igreja em Jerusalém. É Tiago que preside a assembleia, que é o primeiro concílio eclesiástico que ocorreu, que está descrito no capítulo 15 do livro de Atos, né? E Tiago, então, escreve, conforme o versículo 1 do capítulo 1, as 12 tribos que se encontram na dispersão. Então, ele escreve para cristãos que eram judeus e que estavam espalhados pelo Império Romano. E Tiago é conhecido como o Provérbio, o livro de Provérbios do Novo Testamento, porque você tem, é o livro que tem mais imperativos, né? Verbos no tempo imperativo no Novo Testamento. Faça isso, não faça aquilo, né? Então, é como o livro de Provérbios, diversas recomendações, e às vezes é até difícil da gente dividir Tiago de uma forma mais sistemática, para a gente ter um panorama geral. Tiago não tem um livro de doutrina, não é um livro de doutrina, como o livro de Provérbios também não é. Tiago não trata de questões apologéticas, ou seja, de defesa da fé contra heresias, mas Tiago tem essa natureza, então, de teologia prática, né? O que a fé até onde a fé nos leva na nossa vida, ou seja, quais são as implicações práticas da fé na nossa vida. Então, a gente pode olhar para Tiago e nos lembrar disso. As características da verdadeira fé. Tiago fala das características da verdadeira fé, e embora seja realmente difícil, como eu falei, você fazer uma divisão mais sistemática desse livro, eu gostaria de destacar 5 pontos, né, agrupar em 5 principais pontos acerca da característica da verdadeira fé, com base no livro de Tiago. O primeiro desses pontos é que a verdadeira fé, ela sempre leva a obediência à palavra de Deus. Então, a verdadeira fé sempre leva a obediência à palavra de Deus. O autor de Hebreus, ele nos diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas que coisas são essas que nós esperamos e que fatos que nós não vemos que são esses, né? Então, essas coisas, esses fatos, é aquilo que Deus revelou. Ou seja, Deus se revelou e Deus revelou uma série de verdades espirituais. Essa revelação foi registrada por homens, Deus levantou homens para registrar essa revelação, e ela se encontra aqui, foi codificada de forma escrita na Bíblia. Então, a fé, na verdade, é a fé em Deus, mas conforme Ele se revelou. Então, em última análise, a fé é a fé na palavra de Deus. Eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, conforme Ele se revelou e conforme Ele se fez registrar nas Escrituras Sagradas. Algumas pessoas, elas acham que a fé é como um amuleto, uma coisa mágica, né? Um pé de coelho que ela usa no chaveiro. Eu tenho fé, então minha vida vai estar tudo bem. Mas você tem fé em quê? Você tem fé na fé? Não, eu tenho fé, então vai dar tudo certo. Não, nós não temos fé na fé, nós temos fé na palavra de Deus, em Deus, conforme Ele se revela, as coisas que Ele revela na sua palavra. Por isso que a verdadeira fé, ela sempre leva a obediência à palavra de Deus. E veja que se você for no capítulo 2, verso 19 do livro de Tiago, ele diz: crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Vocês veem que os demônios também têm fé. Eles creem que só existe um Deus, que Jesus é o Filho de Deus, mas essa não é a verdadeira fé, ela não é aquela fé que leva à salvação, porque eles não põem a confiança deles em Deus, não é? Então, a verdadeira fé, aquela fé que conduz à salvação, ela sempre vai levar aquele que crê a uma decisão de obedecer à palavra de Deus, e essa é a primeira característica da verdadeira fé. A segunda característica da verdadeira fé que este livro revela é que a verdadeira fé sempre será
testada. A verdadeira fé sempre será testada. Se a fé é a certeza de coisa que eu espero, mas não vejo, então eu creio em alguma coisa que eu não estou vendo, né? Então, para que essa fé possa ser aperfeiçoada, ela precisa ser provada. E se nós pegarmos o exemplo daquele que é considerado o pai da fé, Abraão, por exemplo, por que Abraão é considerado o pai da fé? Porque Abraão já era velho, tinha 75 anos, e Deus disse para ele assim: eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te dar um filho. E passou o tempo, Abraão começou assim: esse filho deve ser aqui Ismael, que é o filho da escrava. Deus falou: não, sua descendência vai vir de Isaque, né? O filho que ele teve com Sara. Então, antes desse filho nascer, Abraão creu, e isso foi importado por justiça, a Bíblia diz. Só que quando Isaque já era um menino crescido, Deus falou para ele: eu quero que você me ofereça seu filho em sacrifício. Esse era o teste da fé, porque Deus havia prometido que a descendência de Abraão viria por meio de Isaque. Agora Deus estava falando: eu quero que você me ofereça seu filho em sacrifício. O autor de Hebreus, quando se refere a esse fato, diz que Abraão creu, porque ele sabia que Deus poderia até ressuscitar Isaque de entre os mortos. Mas isso é o teste da fé. E o teste da fé, ele pode vir de duas maneiras, né? Através da provação e através da tentação. Tiago aborda os dois. A provação, ela vem de circunstâncias externas ao crente, mas a provação, mas a tentação, ela vem de dentro do próprio crente. Veja no verso 2 a 4 do capítulo 1. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Então, o que é a provação? A provação é uma circunstância que nós enfrentamos na nossa vida, que parece contradizer aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse. Então eu vou na Bíblia e leio que Deus me ama, que Deus cuida de mim, que todas as coisas contribuem para o meu bem, de repente eu perco o emprego. Ou eu sou acometido por uma doença gravíssima que provavelmente vai me levar à morte. E eu venho na palavra de Deus e eu vejo aquelas promessas, mas quando eu olho para a minha vida, toda aquela circunstância parece contradizer o que Deus disse. Isso é a aprovação da fé. Então, uma característica da verdadeira fé é que ela vai ser testada. Então, eu vou passar por perdas, eu vou passar por circunstâncias de vida, eu posso ser perseguido por causa da minha fé, eu posso sofrer diversas coisas na minha vida que parece contradizer, não é? Deus diz que vai cuidar do justo, de repente eu perco o emprego e fico numa situação financeira muito difícil, até para adquirir um alimento ou para pagar um aluguel, alguma coisa assim. Agora, por que essa verdadeira fé vai ser testada? Porque para que a fé possa ser aperfeiçoada, eu tenho que me manter firme na provação. Então eu olho para a circunstância e olho para a promessa, olho para a palavra de Deus. E você tem a escolha: ou você vai olhar para as circunstâncias e você vai abandonar a fé, ou você vai se ater às promessas, se ater à palavra de Deus, e você vai desconsiderar aquela situação difícil. Se não, a situação está difícil, mas eu continuo crendo que Deus está no controle, eu continuo crendo que Deus não me abandonou, eu continuo crendo que Deus está cuidando de mim, eu continuo crendo que todas as coisas contribuem para o meu bem. Essa é a escolha da fé. E a fé, a verdadeira fé, sempre me leva a continuar crendo em Deus e na sua palavra, a despeito das circunstâncias. E qual é o propósito da provação? Como nós lemos, é produzir o aperfeiçoamento. A fé precisa ser provada para que ela possa ser aperfeiçoada.
E qual que é a obrigação do crente, daquele que crê, quando passa pela provação? De acordo com o texto que lemos, perseverar, ou seja, continuar crendo a despeito das circunstâncias desfavoráveis. E qual é o resultado? Veja no verso 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, ou seja, não desiste da fé. Ele está sendo provado, a fé dele está sendo provado, mas ele continua crendo na palavra, porque ele entende que Deus é fiel, porque ele escolheu depositar em Deus a sua confiança a despeito das circunstâncias. Então ele é bem-aventurado quando ele suporta com perseverança, quando ele não desiste, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Então, o resultado da nossa perseverança na provação, no sofrimento, nas coisas difíceis da vida, é que a nossa fé é aperfeiçoada. Essa perseverança, ela prova o nosso amor por Deus. O fato de que você não desistiu da fé diante das dificuldades, prova seu amor por Deus. E, por fim, essa perseverança, a aprovação nessa aprovação vai nos levar à vitória final e nós vamos receber a coroa da vida. O que não acontecerá com aqueles que desistem da fé no meio das dificuldades. Agora, o segundo teste que a fé verdadeira passa é a da tentação, versículos 13 a 15. Ninguém ao ser tentado, e aqui ele já não está falando de provação, mas ele está falando de tentação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então veja, a tentação ela é diferente da provação. A provação vem de Deus. A gente vê no caso de Jó, né? Deus traz a provação na nossa vida, porque a nossa fé precisa ser provada para que ela possa ser aperfeiçoada. Mas a tentação tem origem dentro de nós mesmos, o autor diz aqui, não é? Quando nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Então, a cobiça que está dentro de nós, a origem é exatamente aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos ou que nós não desejamos, né? Então, nós somos tentados por causa dos desejos do nosso coração, o desejo de não sofrer, o desejo de não ter que fazer alguma coisa, ou o desejo de adquirir alguma coisa. A nossa cobiça é que nos leva à tentação. E nos inclina, né? A tentação é essa inclinação, essa vontade de fazer aquilo que Deus reprova, aquilo que Deus diz que não é o certo. E essa tentação jamais procede de Deus, ela procede exatamente das inclinações pecaminosas do nosso coração. Agora veja que isso é um processo, né? O pecado não é uma coisa que acontece de repente, o pecado não é uma coisa que acontece sem querer. A nossa cobiça nos inclina a fazer o que nós sabemos que não devemos, que nós sabemos que Deus reprova, e nós começamos a dialogar com essa cobiça, né? Eu faço ou não faço? Mas se eu fizer vai acontecer isso, mas se eu não fizer vai acontecer aquilo, e nós começamos a abrigar essa cobiça no nosso coração, e uma hora aquilo concebe e dá a luz ao pecado, o pecado se consuma, né? Então o pecado nunca é uma coisa sem querer, né? Uma coisa que aconteceu, não estava nem vendo, né? Nós vamos alimentando a cobiça no nosso coração até que a gente acaba consumando o pecado. E qual que é a obrigação do crente, daquele que tem a verdadeira fé, não é? É cortar o mal pela raiz, não deixar essa cobiça conceber e dar luz ao pecado. De qualquer forma, a verdadeira fé sempre vai enfrentar esses dois testes. O teste da provação, que a gente entende que Deus está trazendo sobre a nossa vida, mas Deus está cuidando de nós e Deus está provando a nossa fé, e a gente deve perseverar e continuar firme na fé. E a tentação, que inclui também
a nossa atitude de rejeitar o pecado, de não deixar o pecado criar raiz no nosso coração, a cobiça criar raiz no nosso coração e dar a luz ao pecado. Então, a verdadeira fé, ela sempre nos leva à obediência à palavra de Deus, como nós lemos no início, né? Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes. E a verdadeira fé sempre vai ser testada e nós precisamos entender isso. Quando nós escutamos pessoas pregando que o crente não passa por provação, chega a ser até estranho, né? Porque vários textos da palavra de Deus falam exatamente o contrário, e Tiago ainda diz para a gente ter a provação como um motivo de grande alegria. Já pensou, você passa por uma tribulação, ai Jesus, eu estou muito feliz, né? Não, você não está feliz com a tribulação, você está feliz porque você sabe que Deus está cuidando de você, Deus está provando a sua fé, e você vai sair daquilo fortalecido, sua fé vai estar fortalecida. Outro aspecto da verdadeira fé é que ela é demonstrada pelas obras, o texto que nós lemos, né? E ele cita aqui Abraão, e realmente parece haver uma contradição, porque Paulo fala que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé e não pelas obras. Ele diz não por obras para que ninguém se glorie. Agora vem Tiago dizendo que assim a fé sem obras é morta, e que uma fé sem obras não pode te salvar. Tiago afirma isso aqui, não é? Agora, nós precisamos entender a Bíblia, e um dos princípios da hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, é que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Se a Bíblia me diz que eu não sou salvo por obras, eu tenho que interpretar esse texto à luz dessa informação. E a correta interpretação desse texto é que a verdadeira fé, ela sempre vem acompanhada de obras. Ou seja, eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé, mas a verdadeira fé sempre vem acompanhada de obras. E se eu digo que tenho fé, mas eu não vejo esses frutos, essas obras na minha vida? Bom, então eu preciso parar. E eu preciso ter um momento de reflexão na presença de Deus, porque talvez eu esteja me enganando. E é isso que Tiago fala aqui, não vos enganeis, né? Tornai-vos praticante da palavra e não somente ouvinte, tornando-vos a vós mesmos, enganando-vos a vós mesmos. Então, se eu digo que tenho fé, mas eu não vejo as obras da fé na minha vida, eu estou apenas me enganando. Eu tenho uma fé intelectual, uma fé que não é uma fé transformadora, eu não tive minha vida transformada pela fé, essa fé não é a fé verdadeira, ela não produz frutos na minha vida. Então esse tipo de fé, ela não pode salvar. É a fé do demônio, né? Ele crê que só existe um Deus, ele treme, mas isso não muda nada na vida dele, porque ele é um demônio, ele rejeita Deus, então ele não tem o fruto da fé na vida dele, ele sabe, ele crê, mas ele não tem o fruto da fé. Então a fé verdadeira, não se trata de salvação pelas obras, a salvação ela é exclusivamente pela fé, mas essa fé verdadeira, essa fé que salva, ela necessariamente, ela produz obra na nossa vida. E por isso Tiago fala assim, porque a verdadeira religião é você visitar os órfãos e as viúvas na sua tribulação, você aguardar a si mesmo incontaminado do mundo, né? Então, se eu digo que eu tenho fé, mas eu fico me contaminando o tempo inteiro com os pecados do mundo, alguma coisa está errada comigo, né? Eu tenho que realmente fazer uma análise interior. Não, eu estou me enganando, porque eu digo que tenho fé, mas vou sair pecando, vou me contaminar com as coisas do mundo. Eu tenho fé, mas eu não faço boas obras. Eu tenho fé, mas eu não amo o meu próximo. Eu tenho fé, eu digo que eu tenho fé, mas eu causo divisão na igreja. Eu digo que eu tenho fé, mas eu falo mal dos meus irmãos. Não, isso não é a verdadeira fé. Então, a verdadeira fé, ela nos leva à obediência à palavra de Deus. A verdadeira fé, ela sempre vai ser testada. Eu não posso fugir
desses testes, dessas provações. A verdadeira fé, ela sempre é demonstrada na minha vida pelas obras, pelas minhas obras. A verdadeira fé nos leva, ela muda os nossos relacionamentos com o próximo, né? Então, o próprio Tiago nos lembra o mandamento de Jesus no capítulo 2, verso 8, né? Ele diz: se contudo observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Ele lembra daquele que Jesus disse que é o maior mandamento, né? Amar a Deus e o outro semelhante, amar ao próximo. Então, a verdadeira fé, ela sempre muda a nossa maneira de nos relacionarmos com o próximo. E Tiago dá diversos exemplos nessa pequena epístola, né? No capítulo 1, verso 26, que nós lemos, ele diz: a verdadeira religião é essa, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, assim, aqui tem um exemplo de verdadeira fé. Ou seja, como é que eu me porto? Eu sou crente, então eu não tenho mais indiferença para o sofrimento das pessoas. Quando eu vejo alguém sofrendo, e está na minha mão fazer alguma coisa para ajudar aquela pessoa, eu vou lá e faço. Essa é a verdadeira religião, mas não porque eu vou ser salvo por isso. Eu já sou salvo e agora essa obra, essa boa obra se manifesta na minha vida como uma evidência da fé salvadora que eu já tenho. E Tiago aborda diversos exemplos práticos. Por exemplo, no capítulo 2, verso de 1 a 13, ele fala de não fazer acepção de pessoas, né? Então, a pessoa rica chega na igreja, aí o pastor, os irmãos vão lá ver que é uma pessoa rica, né? Porque você olha para a pessoa e vê que ela é rica. Senta aqui na frente e tal. Aí chega um irmão maltrapilho, pobrezinho, você, não, vê aí um lugar, né? Fica por aí e tal. Isso é acepção de pessoa. Estou fazendo acepção de pessoa, tratando uma pessoa que tem mais dinheiro como se ela tivesse mais valor diante de Deus. Isso não é verdade, né? Então, a verdadeira fé, ela muda meus relacionamentos de tal forma que eu valorizo uma pessoa independente das posses que ela tem. Eu também não trato uma pessoa melhor porque ela é rica, porque ela tem mais dinheiro, né? Fugir dos pecados da língua. Tiago fala umas 3 vezes em versículos diferentes aqui dos pecados da língua, né? Ele fala que a língua é um pequeno órgão, como o leme de um navio. O navio é enorme, né? Mas ele tem um leme pequeno ali, mas aquele leme leva o navio para um lado, para o outro. Ele diz assim que a língua é difícil de dominar, mas entre quem é crente não pode ser assim, né? A gente tem que conter a nossa língua. Tem gente que... Você já ouviu gente falar assim: eu falo mesmo, não sei o que, comigo é assim? Não, com crente não é assim não. Tem coisa que você pensa, mas você não deve falar não, mesmo que seja verdade, né? Você está vendo que uma pessoa tem dificuldade com uma coisa, para que você vai chegar lá e humilhar a pessoa, vai falar? Não, você deve conter a sua língua. A gente pode fazer um mal terrível às pessoas com as coisas que a gente fala, e a verdadeira fé, ela faz com que nós contenhamos a nossa língua, né? Ainda no capítulo 3, verso 13 a 18, ele fala da inveja e do sentimento faccioso, né? Então é terrível, gente, na igreja fazer grupinho, né? E você tá no culto, ficar olhando a roupa do outro, olhando isso, aquilo, ou fazer panelinha, com fulano não falo, não faz parte do meu grupo. Tem isso na igreja, graças a Deus na nossa não tem, mas tem muitos lugares que você forma ali uma panelinha e a pessoa nova não entra na panelinha. Então esse sentimento faccioso, né? Ele volta a falar da língua no capítulo 4, verso 11 e 12, quando ele diz para a gente não falar mal e não julgar uns aos outros. Então, sentimento de julgamento, né? Não, só tem um juiz que é Deus. Quem me deu o direito de ficar julgando você e falando, né? Porque você é isso, é aquilo. Não tem direito, né? Ou está em casa e fala mal do irmão, não fala não, irmão. Você está na sua casa, mas não fala mal, sabe? Porque isso tem efeito no mundo espiritual. Você está ali falando mal de alguém, né? E as palavras, ela têm um certo peso. No capítulo 5 ele fala de ganhar dinheiro de forma honesta, né?
Ele questiona os ricos que ganham dinheiro de forma desonesta e oprime os trabalhadores, né, explora o trabalhador de uma forma indevida, ou tem muita riqueza e não se importa com o sofrimento alheio, né? Qualquer dinheiro que eu tenho, Deus está me dando os recursos para que eu seja uma pessoa abençoadora. Então, se eu tenho e eu vejo alguém que tem menos, que está passando necessidade, e eu falar, não é problema meu, isso não é um sentimento cristão, né? Tem aqui uma questão de dar dinheiro em sinal, né, no sinal de trânsito, que eu não quero entrar, porque é uma questão complicada e que tem efeito, né, tem umas ramificações. Mas, como regra, eu devo usar aquilo que Deus me dá para abençoar as pessoas, né? E também, no capítulo 5, verso 9, se queixar das pessoas. Mas o fato é, a verdadeira fé em mim muda a forma como eu me relaciono com as pessoas. Antes de ser crente eu era de um jeito, eu me relacionava com as pessoas de um jeito, e quando eu me converto, quando eu passo a ter fé e recebo a fé salvadora, essa fé sempre vai me levar a mudar meus relacionamentos com as pessoas. E por último, quinta característica da fé verdadeira que nós vemos em Tiago, é que a verdadeira fé nos leva à dependência de Deus. Antes de nos converter, a gente era autossuficiente, né? Eu faço, eu acho, eu quero, né? Eu pego, eu compro. Mas a verdadeira fé muda essa maneira como nós nos relacionamos, não só com o próximo, mas com Deus também. E a verdadeira fé nos leva a ser dependentes de Deus. E Tiago, ao longo da sua epístola, também dá diversos exemplos disso. Por exemplo, uma dessa dependência de Deus é aceitar as provações com alegria e perseverança. Tem gente que, quando passa pela tribulação, ele abandona a fé. Não, a dependência de Deus faça com que eu receba a tribulação com alegria. Deus, eu sei que o Senhor está no controle, então quanto o Senhor, eu vou orar para Deus mudar essa situação, mas enquanto Deus permitir essa situação na minha vida, eu vou receber com alegria, sabendo que Deus tem algum propósito que eu ainda não estou entendendo qual é, né? Então a verdadeira fé nos leva a aceitar as provações com alegria. 1:5, para enfrentar isso a gente pede sabedoria a Deus, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a Deus dá literalmente. Então, essa nossa dependência, eu não me estribo no meu próprio entendimento, como fala Provérbios, né? Mas eu peço que Deus me dê sabedoria para enfrentar a vida, para enfrentar as dificuldades, enfrentar tudo, né? No verso 1:21, que nós lemos também, acolher com mansidão a palavra de Deus, ou seja, eu tenho essa dependência de Deus, que eu aceito o que Deus fala, é isso que me leva a obedecer a palavra, né? Eu estou nessa dependência de Deus, não, se Deus falou, eu não vou fazer, porque é errado. Então acolhe com mansidão a palavra de Deus. Verso 4, 7, 8, que é um verso bastante conhecido, ser humilde e submisso, né, e se achegar a Deus. O texto diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Então, essa atitude de ser humilde diante de Deus, a situação está difícil, Deus, eu não vou brigar, porque ele estava falando aqui das contendas na igreja, né? Eu não vou brigar, eu não vou ficar defendendo meu direito a todo custo, mas eu vou me submeter a Deus, vou me humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que ele me exalte no momento oportuno, né? Então, essa atitude também de se submeter a Deus. Mas não somente me submeter a Deus, mas também submeter os nossos planos. Tiago fala assim, olha, cuidado, você que diz, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, aí eu vou para esse lugar, daqui a um ano eu vou fazer negócio, não sei o quê. Você, olha, não fala isso, né? Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã, mas em lugar de dizer assim, você diga, se o Senhor quiser, faremos isso, se o Senhor quiser, faremos aquilo. Ou seja, eu não só sou submisso pessoalmente a Deus, mas eu submeto meus planos a Deus. Então a verdadeira fé nos leva a isso, né? Abandonar essa atitude arrogante de que nós temos controle sobre as coisas. Não, a gente não tem controle de nada. Eu estou aqui vivo, eu saio daqui amanhã, sou atropelado e não morri, pronto. A gente nem sabe se vai estar vivo e vai dizer, daqui a um ano eu vou fazer isso, daqui a um ano eu vou fazer aquilo. Não, se o Senhor quiser, nós vamos fazer isso, se o Senhor permitir, nós vamos fazer aquilo, né? Verso 5, 7,
A verdadeira fé nos leva a guardar a vinda do Senhor com paciência, né? Então esse mundo é terrível, gente. É um mundo que está debaixo do pecado, onde a gente tem que enfrentar o mal, tem que enfrentar as consequências do pecado. Então a gente aguarda com paciência a vinda do Senhor, né? Sabendo que o nosso lar não é aqui, que a gente tem uma esperança superior da parte de Deus. 5:12 a 18, ele fala: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. A oração é uma expressão da nossa dependência de Deus. Quando nós oramos, nós reconhecemos que nós não temos poder, mas Deus tem. Quando nós oramos, nós submetemos a Deus a nossa fraqueza, nós submetemos a Deus o nosso desejo, né? Reconhecendo a nossa pequenez e reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é todo-poderoso. Então ele fala para orar no sofrimento, para orar na doença. Então todas essas atitudes, elas evidenciam a dependência do cristão a Deus. Então esses 5 pontos são características da verdadeira fé, né? Tiago não está falando, e ele não fala, como alguns pensam, de salvação pelas obras. A salvação é pela fé, mas essa fé, ela vem acompanhada dessas características, né? Ela nos leva à obediência à palavra de Deus sempre. Ela sempre vai ser provada. Ela sempre é demonstrada pelas obras nas nossas vidas, porque o fruto é quem revela a árvore, né? A verdadeira fé, ela sempre muda a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. E a verdadeira fé, ela sempre nos leva a uma dependência de Deus, né? Na nossa vida, depender do Senhor em todas as coisas que nós fazemos, em todas as coisas que nós falamos. Tiago, que é considerado então o Provérbios do Novo Testamento, é um livro que tem muito a nos ensinar. E é um livro que deve nos levar a uma reflexão pessoal, sempre. Como eu tenho vivido a minha fé? Eu digo que eu sou crente, eu digo que eu tenho fé, mas minha vida tem evidenciado essa fé que eu proclamo com a minha boca? Que o Senhor abençoe a meditação da sua palavra. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor se revela a nós por meio da tua palavra. E por meio da tua palavra nós entendemos aquilo que o Senhor quer de nós. Nós somos aqueles, Senhor, que afirmamos que temos fé em Ti. Nós somos aqueles que afirmamos que nós fomos salvos pela nossa fé em Jesus e na obra de Jesus na cruz. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a viver essa fé sempre de uma maneira que glorifique o Teu nome e que evidencie, Pai, que nós temos de fato uma fé verdadeira. Em nome de Jesus. Amém.